Bom dia a todos. Vamos começando a nossa lição da nossa EBD de hoje. Bem, vamos retomando aqui a nossa lição, começando o compartilhamento dos nossos slides. Você é uma pessoa de palavra? Baseado na parábola dos dois filhos. Vamos consultar as nossas Bíblias. Vamos fazer a leitura do texto de Mateus 21, dos versos 28 a 32. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. É profundo, né? Esse texto. Eu vou começar falando sobre a interpretação original da parábola. Eu consultei esse site, que está aí logo abaixo, Estilo Adoração. Não conheço o site profundamente. Estudando a lição, pesquisando na internet, me deparei com ele e achei interessante a forma como ele conduziu a parábola e nele fiquei. Fatos que aconteceram antes da parábola. A entrada triunfal em Jerusalém e a purificação do templo, né? Foram os fatos que aconteceram antes. Supondo que essa parábola tenha sido dita logo depois desses episódios, este é o contexto. Claro que, fora esses fatos, Jesus já estava tendo muitos embates com os religiosos da época, que não estavam compreendendo, e não só compreendendo, mas também não tinham a intenção de entender a mensagem que ele estava trazendo. E essas controvérsias e polêmicas foi desde quando ele iniciou o ministério dele em Nazaré, quando ele leu Isaías e, depois de ler, ele falou que as escrituras estavam sendo cumpridas ali, naquele momento, nele. E aí os seus vizinhos e conterrâneos ficaram indignados e quase o apedrejaram naquele dia. No episódio que ele revelou a sua divindade, de que ele era o Messias ali para os seus conterrâneos. E teve desdobramentos depois, não só na Galileia, como na Judéia, e por onde ele passava. Mas supondo que foi logo depois desses fatos, teve a entrada em Jerusalém, onde as pessoas que estavam ali identificaram como um Messias e o saudaram como tal na entrada triunfal de Jerusalém, sendo que estava se aproximando da Páscoa e tinham judeus de toda a Palestina, mas não só da Palestina, como também de outras regiões do Império Romano que estavam ali naquele momento. E depois teve o episódio no templo, onde Jesus foi bem firme com as pessoas que estavam
utilizando aquele espaço para ganhar dinheiro, de tal forma que ele jogou, nesse episódio, a cidade contra ele, né? Porque Jerusalém também vivia, a sua economia era também mantida por meio desse evento. E no momento que ele critica e expulsa os mercadores, ele contraria ali, naquele ato, do mendigo até o sumo sacerdote, né, a elite religiosa judaica, num ato só. Então, ele contrariou todas as classes sociais naquele ato. Do mendigo, que dependia do movimento das pessoas que estavam ali e que, ao comprar as coisas que estavam sendo comercializadas, deixavam uma esmola para ele lá. Então, ele contrariou a população da cidade com aquele ato, né? Ele era pop na Galileia, mas estava, na medida que ele estava avançando ali em Jerusalém, perdendo popularidade devido a alguns posicionamentos que ele estava tendo ali em Jerusalém. Mas qual é a lição que a gente tem na parábola? A gente pode ter a lição da resposta está na ação, ou seja, num comportamento, né? E não nas palavras. E todos somos pecadores convidados a cultivar o arrependimento todos os dias. Então, depois, só falando ainda do contexto desta parábola, depois desse episódio da entrada triunfal e da purificação do templo, os judeus, os religiosos, né, os fariseus e saduceus, perguntaram a Jesus com que autoridade ele fazia aquelas coisas. Os milagres, as palavras, né, a sua mensagem, né, qual era a autoridade que ele tinha. E aí ele devolveu, dizendo que só responderia qual era a autoridade se caso eles respondessem se o batismo de João era dos céus ou se era dos homens. E aí eles se reuniram entre si e, com medo de contrariar o povo, eles não disseram que não era dos homens, para não contrariar o povo, e, ao mesmo tempo, não podia dizer que era dos céus, porque Jesus ia questioná-los, porque eles não acreditaram em João. E, para não contrariar o povo, que acreditava que João era profeta, já visto que João tinha uma grande comunidade de discípulos também, a tal ponto que, 20 anos depois da morte de Cristo, você vai encontrar discípulos de João em Éfeso. Paulo chega, prega para esses discípulos, né, mostrando que Jesus já tinha vindo e ressuscitado, eles se convertem, né, naquele episódio de Atos 19, né, narrado lá em Atos 19. Então, João tinha uma popularidade muito grande e os fariseus não queriam contrariar o povo, então responderam simplesmente: não sabemos. E aí Jesus falou: também não vou lhe responder com que autoridade faço estas coisas. E assim, o que ocorreu foi que eles estavam querendo criar uma situação para ter uma prova para crucificar Jesus. Como eles ficaram o tempo todo, durante o julgamento, né, tentando uma prova para condená-lo, não somente na questão judaica, mas também na questão romana, né, associando como se ele fosse um revolucionário, né, querendo tirar Roma da Palestina, digamos assim.
como tinha muitos na época tentando fazer isso. Então, Jesus não deu a prova que eles queriam naquele momento, questionando, devolvendo com uma pergunta, e eles ficaram sem a resposta. E esse todo é um contexto da parábola, né? Então, quais as lições que Jesus queria trazer com essa pequena parábola? Que a resposta está na ação e não nas palavras. E todos somos pecadores convidados a cultivar o arrependimento todos os dias. Então, muitas vezes a gente vai para um extremo achando que está tudo bem, a gente está tudo certinho e o errado é o outro. Isso vale para todos os aspectos da vida, não só no aspecto espiritual. Então, a parábola mostra para você focar na ação. A sua ação está condizente com uma pessoa que aceitou cultivar uma vinha, que aceitou gerar bons frutos, tal ponto que a pessoa possa comer uma uva, desfrutar de um bom vinho, né? Fazendo analogia com a vinha, né? da parábola. Ou as minhas ações é o contrário, está servindo para prejudicar a vida de terceiros, fazendo com que as pessoas se prejudiquem de alguma forma. Não porque a gente não está alimentando o egoísmo dessas pessoas ao mimá-las, não. Pela minha omissão, eu não estar sendo uma bênção na vida das pessoas. Às vezes por omissão e às vezes pelos atos mesmo, né? Mas, assim, o grupo dos fariseus, né, e, claro, diante desta realidade da parábola, eu e vocês, até que se prove ao contrário, não estou dizendo que mas está mais próximo do grupo dos fariseus do que do grupo das meretrizes, que seria hoje chamado de garotos e garotas de programa, digamos assim, né? Então, nós estamos mais próximos da figura do fariseu. Então, muito dos pecados dos fariseus de antigamente, como nós de hoje, é mais pela omissão do que pelas ações, né? Embora muitas vezes também possa envolver ações. Então, é essa reflexão. A minha ação é daquele que pode ter dito não inicialmente, mas agora está dizendo sim, com a ação, com seus atos no cotidiano, está sendo uma bênção para outras pessoas, está cultivando vinha para que outras pessoas possam desfrutar das uvas e de um bom vinho, ou é daquele que simplesmente está afastando as pessoas de um bom vinho, de uvas, de ter acesso a essas uvas? Qual é a minha atitude no meu cotidiano? Porque o que vai valer, de fato, é a ação, e não o que eu digo todos os dias, né? Que eu falo diariamente. Porque o que eu faço fala muito mais alto do que as minhas próprias palavras. Lá em Mateus 5 está escrito que quando ele vir, né, ao nosso encontro, muitos dirão naquele dia: em teu nome profetizamos, em teu nome fui professor na escola dominical, em teu nome fiz isso, fiz aquilo outro. E ele simplesmente vai olhar e vai dizer: eu nunca te conheci, porque você falava lá na escola dominical,
mas os seus atos não tinham nada a ver comigo, porque você sempre, no seu cotidiano, praticava a iniquidade. Ah, Senhor, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro. Mas quantas vezes você, com seus atos, e principalmente com suas omissões, deixou de ser uma bênção para outras pessoas? As pessoas que, de fato, tiveram um encontro comigo e se arrependeram dos seus pecados, não teria as omissões que você teve. Não confundir, eu não estou dizendo que a nossa salvação vai depender de obras aqui. Estou querendo mostrar para vocês que a salvação é pela graça e o meu arrependimento, pelos frutos você vai conhecer a árvore. A árvore boa dá bons frutos. Então, a pessoa que teve um encontro com Cristo e que se arrependeu dos seus pecados, vai ter frutos do arrependimento. A sua fé vai ser confirmada pelas suas obras, como diz lá Tiago, né? A ação, obras, né? Ações. Você vai ter ações que vão mostrar a sua fé, né? Porque a fé sem as obras é morta. Então, contextualizando Tiago com os outros textos bíblicos, inclusive com os textos de Paulo, a gente pode mostrar que, confirmar que a salvação é pela fé, é pela graça, e pelo meu arrependimento que vai chegar, vai se relacionar com a graça de Deus, e a prova do meu arrependimento, da minha fé, digamos assim, o que vai confirmar a minha fé, meu arrependimento, vai ser as minhas obras. Ela entra nesse sentido. E isso vai fazer com que no meu dia a dia eu confirme tendo atitudes relacionadas ao arrependimento. Eu sempre vou estar, momento a momento, sendo convidado a confirmar aquele meu arrependimento, aquela confissão de fé que eu fiz publicamente, que Cristo é o Senhor de minha vida. No dia a dia, cada ato, quer comais, quer bebais, tudo possa fazer em nome do Senhor. Então, eu vou, em cada ato, no meu dia a dia, mostrar frutos desse arrependimento. Vamos lá, voltando à parábola. Publicanos, prostitutas versus fariseus. Nas parábolas anteriores, a gente vê aí a figura do publicano, meretriz, a gente pode ver na ovelha perdida, no dracma perdida, a gente pode ver no próprio filho pródigo, ou seja, no primeiro momento, está dizendo não, está a parte do caminho, mas depois se arrependem. Os aleijados, né, e os mendigos da parábola do grande banquete seriam essas pessoas que descem e aceitam o convite da graça de Deus, e o próprio filho pródigo. E os fariseus das parábolas anteriores, que acabou repetindo o slide, seriam aqueles que rejeitaram o convite, no caso da parábola do grande banquete, teve os convidados que não foram à festa. Então, seria os fariseus e o próprio povo judeu, né, que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas o quanto que eles receberem, deu o poder de ser chamados de filhos de Deus. E no caso da parábola do filho pródigo, você tem o filho mais velho, que critica o fato de estar se fazendo a festa pela volta do filho mais novo.
Mas a gente pode colocar que dentro do grupo dos fariseus você não só tem só aqueles, os hipócritas, né? Embora a concentração de hipócritas no grupo dos fariseus seja maior do que no grupo das prostitutas e dos publicanos. No caso aqui atual, nas nossas igrejas, o grupo de hipócritas vai ser maior do que no grupo dos garotos e garotas de programa. Isso é fato. Mas, evidentemente, assim como naquele tempo, hoje também a gente vai encontrar pessoas com coração aberto para se arrepender. Assim como Nicodemos e outros fariseus da época que se converteram e aceitaram Jesus. Então, diria que estariam entre as 99, né, das ovelhas que não se perderam, né? Seriam as outras 9 moedas, né? Seriam esse grupinho aí de fariseus, perfil Nicodemos, e que creio eu que eu esteja nesse perfil e os irmãos aqui também. Mas essa parábola também pode servir como uma descrição de 2 perfis de seres humanos, os que têm palavra e os sem palavra. A gente pode estender essa interpretação para o nosso cotidiano, né, de pessoas de palavra e outras que não têm os sem palavras, né? Os sem palavra, você pode, claro, não vai dizer de antemão que a pessoa agiu de má fé, embora nos grupos dos sem palavras, né, você vai ter essas pessoas que estão agindo com má fé. Outras, por desorganização, vão dizendo sim para todo mundo, estão sobrecarregadas e não conseguem atender a todos, né? Acabam não honrando os compromissos assumidos, uma questão de desorganização, gerenciamento de tempo, e também de não conseguir dizer não, né? A gente falou em parábolas, em lições anteriores, até falando de parábolas mesmo, até na lição da parábola do grande banquete, a gente citou a realidade de ter pessoas que têm aquela crença que tem que agradar todo mundo. Tem que agradar todo mundo, né, em todo tempo. Isso é impossível. Evidentemente que eu e vocês queremos agradar todo mundo, queremos aprovação, reconhecimento de todo mundo, é um desejo natural do ser humano. Outra coisa é eu começar, por desejar isso, ficar refém disso. E por algumas pessoas estarem mais armadilhadas nessa questão de agradar todo mundo em todo tempo, acabam não dizendo não e assumindo vários compromissos e ficando sobrecarregadas, estressadas e não conseguindo honrar todos os compromissos. E aí entra na realidade da parábola, de dizer sim no primeiro momento e acabar não indo depois. E nesse caso, essa parábola pode se aplicar nessa questão da pessoa ser chamada a refletir sobre o que está fazendo da sua vida diante dos seus compromissos, tanto na igreja como fora da igreja. Eu vou citar um exemplo de uma pessoa que é uma pessoa que está cuidando da família, tem pessoas idosas da família que ela cuida também, além dos filhos que estão dentro de casa, filhos, um já adolescente, outra pré-adolescente, e naquela jornada do isolamento social, de gerenciar
os filhos nas aulas online, de casa, de cuidar da casa, de ajudar a mãe que já é idosa, a sogra que é idosa, que está também em isolamento social, e ainda tem trabalho no home office, né, o trabalho dela, e os compromissos da igreja, que está online. Aí, nisso, a igreja começou a ter algumas ideias para fazer no online e convidou para ela assumir esses novos compromissos. Sendo que, como todo mundo, está mais estressado na pandemia. E ela acabou aceitando todos os compromissos que a igreja demandou da parte dela. Isso fez com que ela ficasse mais sobrecarregada, mais estressada, não conseguiu cumprir os compromissos com a igreja, mas em detrimento da relação dela com o marido, com os filhos e com a mãe e a sogra. Então, no caso aí, ao fato de ela dizer sim no primeiro momento, acabou fazendo com que, no segundo momento, ela dissesse não para muitas áreas da vida dela. Ela acabou não cultivando a vinha em muitas áreas da vida dela por ela ter dito sim no primeiro momento. Então, essa parábola pode trazer também essas lições que não são explícitas na parábola, mas que a gente pode estender essa interpretação. E, é claro, convido aos irmãos, né, você que está me ouvindo agora, e quem vai estar me ouvindo depois no YouTube, a colocar nos comentários, né, se caso discordar, e se concordar e ver que tem sentido, coloca também nos comentários. Né? Então, claro que a interpretação original da parábola não é essa, mas acredito que a gente pode interpretar assim também, vendo que não compromete o texto e nem o contexto dos ensinamentos de Cristo de uma maneira geral. Porque o próprio Cristo também disse não, muitas vezes, para manter o cultivo da videira que ele estava construindo, né, no seu ministério. Ele disse não a uma mãe que pediu para que ele fosse para a aldeia onde ela morava para curar uma filha que estava prestes a morrer. Ele disse que não ia, que não ia, que não ia, que o ministério dele era ali só na Palestina. Não sei se você se lembra do episódio. Ele até usou a analogia que não é justo tirar do pão para os filhos para dar aos cachorrinhos. Ela insistiu com ele que os cachorrinhos recebem as migalhas. Ela mostrou muita firmeza ali, né, de continuar insistindo, se conectando com o amor maternal, a filha que estava prestes a morrer, e ele ali como a única possibilidade de salvar a filhinha dela. Ela insistiu. Aí ele disse, tudo bem, eu não vou não, mas a sua fé salvou sua filha. E ela saiu curada. Então, muitos compromissos, Cristo disse não. Cristo, quando conversou com a mulher samaritana, os samaritanos pediu para que ele ficasse mais tempo, ele acabou não ficando mais tempo lá com os samaritanos, e a mulher, juntamente com outros que se converteram, saíram divulgando nas aldeias samaritanas. O próprio Gadareno, quando ele teve um encontro com o Gadareno, o Gadareno queria ir com ele. Ele disse que era para o Gadareno continuar lá, e ele não saiu visitando toda a região de Gadara. As próprias pessoas que tiveram acesso com o Gadareno foi divulgando a mensagem nas aldeias da região de Gadara. Então, às vezes, a gente precisa dizer um não
para que a gente diga assim em muitos aspectos da nossa vida, né? Então, a gente tem que refletir isso, né? Às vezes, um não, na verdade, é um sim lá na frente, que a gente não deixa de atender os compromissos e não cria uma ilusão para aquela pessoa que pode contar com a gente. E tem a questão, né, da dificuldade das pessoas que dizem sim para enrolar a gente, né? Com má fé mesmo, não tem coragem de dizer logo não e fica dizendo sim e sim e enrolando. É os casos de relacionamentos conjugais que o marido se compromete ou a mulher, tanto faz. Ah, eu não vou, vou deixar de comprar compulsivamente. Ah, não sei o quê, tome o cartão de crédito. Aí passa alguns dias, semanas e meses. Aí o cartão de crédito está sendo estourado de novo em compras excessivas. Ou no caso de um cônjuge que está traindo o outro, várias traições sucessivas, e aí ele se ajoelha e promete que não vai trair mais, não vou trair mais, eu te amo, e chora, e fica dias e semanas sem comer, emagrecendo. Aí passa meses, depois, olha as traições se repetindo de novo, né? A pessoa que vem traindo de uma maneira sistemática tem esses ciclos, né? Muitas histórias que vocês conhecem é desta forma. E a pessoa chora, chora, você vê assim. Ela até se engana ela mesma, mas depois continua o mesmo padrão, né? Aí está na categoria das pessoas que dizem sim no primeiro momento para depois dizer não. Então, a conclusão que a gente pode colocar aqui, irmãos, dessa lição de hoje é: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus 5,37. E como vocês viram, isto vale tanto para a realidade espiritual como para o seu cotidiano. Então, que Deus possa nos abençoar e fazer com que a gente possa refletir na sua palavra e tomar lição para nossas vidas. Eu me despeço agora para quem está assistindo a gravação e vou continuar a lição com quem está ao vivo neste momento, né, para os irmãos poderem colocar suas dúvidas, comentários, acréscimos e até discordâncias com o que foi trazido aqui hoje. Muito obrigado. Tchau, tchau.